Alguns comentários têm se tornado virais, vindos de uma ex-funcionária de baixo escalão do governo Obama, que talvez tivesse permanecido obscura se não fosse por sua recente turnê de lançamento de livro, durante a qual fez observações que realmente tocam o cerne da patologia que vem se espalhando pela vida comunitária judaica americana desde 7 de outubro, especialmente mais recentemente, à medida que o apoio sionismo desaba entre o público americano em geral. Estamos falando da ex-redatora de discursos de Obama, Sarah Hurwitz. Acho que desde 7 de outubro, mas na verdade, mesmo antes disso, houve grandes mudanças nos Estados Unidos em relação à forma como as pessoas pensam sobre os judeus e Israel. E acredito que isso seja especialmente verdadeiro entre os jovens. Então agora estamos lidando com uma nova, eu diria, divisão geracional. Isso é particularmente verdadeiro porque as redes sociais se tornaram nossa principal fonte de informação. Antes, a mídia que se consumia nos Estados Unidos era americana e bastante tradicional. Em geral, ela não expressava visões anti-Israel. Era preciso ir a uma livraria bem alternativa para encontrar mídia global ou de nicho. Mas hoje temos as redes sociais, que são um meio global. Horrível. Seus algoritmos são moldados por bilhões de pessoas ao redor do mundo que não gostam realmente dos judeus. Então, enquanto nos anos 1990 um jovem provavelmente não encontraria Al Jazeera ou alguém como Nick Fuentes, hoje esses meios de comunicação é que o encontram em seus celulares. É também uma mídia cada vez mais pós-literária. Cada vez menos texto, cada vez mais vídeo. O TikTok está simplesmente bombardeando o cérebro dos nossos jovens o dia todo com imagens de carnificina em Gaza. E é por isso que tantos de nós não conseguimos ter uma conversa sensata com os jovens judeus, porque tudo o que tentamos dizer a eles é filtrado por essa parede de carnificina. Eu quero oferecer dados, informações, fatos e argumentos, mas eles só veem carnificina em suas mentes, e eu pareço obsceno. Você realmente soa obsceno. Muito inteligente, eu acho. A aposta que fizemos na educação sobre o Holocausto para servir como educação contra o antissemitismo. Nesse novo ambiente de mídia, acho que isso está começando a se desfazer um pouco, porque a educação sobre o Holocausto é absolutamente essencial. Mas acho que isso pode estar confundindo alguns dos nossos jovens sobre o antissemitismo, porque eles aprendem sobre nazistas grandes e fortes, machucando judeus fracos e emaciados. E eles pensam, o antissemitismo é como o racismo contra os negros, certo? Pessoas brancas poderosas contra pessoas negras sem poder. Então, quando no TikTok o dia todo eles veem israelenses poderosos machucando palestinos fracos e magros, não é surpreendente que pensem, eu entendi. A lição do Holocausto é lutar contra Israel. Lutar contra as pessoas grandes e poderosas que machucam as pessoas fracas. Isso mesmo. Sim, essa é uma lição do Holocausto. Nunca mais. Nunca mais significa nunca mais para todos, inclusive para os palestinos. Mas ela está revelando ali o que tantas pessoas e instituições judaicas poderosas veem como o verdadeiro objetivo da educação sobre o Holocausto, que é doutrinar essa visão de que os judeus são uma classe especial, digna de proteção, mas ninguém mais é, nem mesmo as vítimas do chamado Estado judeu autoproclamado. Bem, há muito a ser analisado aí. Ela se refere a nossos jovens. E não está falando, ela está em uma reunião da Federação Judaica, então não está falando sobre jovens em geral. Ela está falando sobre jovens judeus. E está preocupada que jovens judeus se tornem como nós. É isso que motivou os comentários de Sarah Hurwitz, que jovens judeus estão se afastando do sionismo porque estão vendo carnificina. E ela não quer que eles vejam carnificina. Ela teme que eles estejam recebendo uma educação sobre o Holocausto que não é, como você disse, segregacionista, mas universalista, e que eles possam realmente ver palestinos que estão sendo etnicamente limpos ou massacrados como judeus da Segunda Guerra Mundial, o que é a perspectiva correta.
correct perspective, and she doesn't want that to be taking place. Ela não quer que isso aconteça. Ela não quer que as pessoas tenham acesso à mídia alternativa, nem à literatura ou à história escritas por autores que não façam parte da mentalidade ou da inteligência hegemônica dos Estados Unidos. Antigamente, era preciso ir ao que ela chamava de livrarias esquisitas, como as livrarias anarquistas ou alternativas, para encontrar alguém como Michael Parenti. Mas agora, basta assistir a Al Jazeera. Ela acha que isso é algo ruim. Acredita que é ruim que jovens judeus estejam saindo de seu pequeno gueto de elite nos Estados Unidos e desenvolvendo uma perspectiva muito mais ampla. Ela quer que os judeus permaneçam ignorantes. Quer que voltem à plantação sionista. She wants Jews to get back on the Zionist plantation. E ela quer impedir que as pessoas vejam o muro, o que ela chama de muro da carnificina. Para ela, a carnificina não é inerentemente ruim por ser carnificina. É ruim porque é um muro que impede as pessoas de serem sionistas. Então há um muro entre a carnificina e o sionismo. O problema não é a carnificina que ela quer que continue. É o fato de que as pessoas verem a carnificina cria um muro para o sionismo. Então, acho que ela quer impedir que as pessoas vejam a carnificina. Não impedir a carnificina. É uma declaração tão sociopata, simplesmente genocida. Ela está dizendo que a carnificina está bem. O problema é as pessoas se sentirem mal com isso e se oporem a isso. E é isso que precisa ser eliminado. Temos que derrubar esse muro. Essa é a mensagem dela. Derrubem esse muro. Esta é a psicose do culto da cientologia. Entrando em uma sociedade pós-letrada. E se, tipo, o dia inteiro seu cérebro é bombardeado repetidamente pelo TikTok, com cenas realmente perturbadoras de carnificina em Gaza, então, tipo, lá tá você falando e não para. Desculpe se isso é algo gráfico de se dizer, mas quando tento fazer argumentos a favor de Israel, percebo que estou falando através de uma parede de crianças mortas. É isso que as pessoas estão vendo. Então, quando eu digo algo como sim, mas são 1,1 civis para... Ela só vê em carnificina. Mas isso é a chantagem emocional. Justo. Mas, de novo, quero dizer, isso é bom, mas, novamente, estou ouvindo isso através de uma parede de crianças gritando. É como um... Acho que é um... As crianças mortas, são apenas um problema, o muro de crianças gritando, porque estão atrapalhando a programação da Hasbara cientologista. É por isso que são um problema, não por haver um muro de crianças mortas. E ela não nega que exista um muro de crianças mortas. Um argumento mais difícil do que estamos entendendo. Então, eu realmente acredito fortemente que as escolas judaicas deveriam absolutamente dizer que nenhuma criança deve ter um smartphone até o último ano do ensino médio. Elas não têm um ponto final. Nós o damos a elas no último ano e ensinamos toda essa coisa de não durante o dia. Ótimo, um bom começo. Nenhum smartphone até o último ano. Um celular simples, tudo bem. Mas acho que precisamos estar no nesse mas auxiliar as crianças vai saber lá em Então temos que fazer uma lavagem cerebral neles. Dê uma chance aos cérebros. Dê uma chance aos cérebros sionistas, impedindo-os de ver crianças mortas pelo Estado judeu. Você pensaria que ela está fazendo uma encenação, certo? Como se estivesse fazendo uma paródia de uma sionista, mas não está. E o mais louco é que ela não é do tipo Mark Levin. Ela é uma liberal ligada ao Obama. É redatora de discursos. Foi a principal redatora de discursos da Michelle Obama. Então, muitas das frases mais marcantes da Michelle Obama, aquelas que as pessoas acham memoráveis, talvez tenham sido escritas por ela. Alguém que lamenta o fato de que os jovens podem ver crianças palestinas mortas por Israel. Aliás, não vi os Obamas se manifestarem para denunciar essa pessoa. Bem, eles denunciam genocídio? Não, eles não fizeram isso. Não, eles estão ocupados demais com a enorme torre de Sauron que estão construindo em Hyde Park, em Chicago. É um dos prédios mais feios e imponentes que já vi na cidade.
Parece algum tipo de local secreto da polícia de Chicago ou da CIA, mas para torturar suspeitos detidos. Enfim, isso ajuda a explicar, demonstra, o tipo de pessoas com quem os Obamas conviviam. Parece uma paródia, mas é realmente assim que os sionistas são nesta era pós-7 de outubro. Pense, como Yahya Sinwar disse, Gaza vai expor tudo. E expôs mesmo. Paredes de crianças mortas não são um problema. O problema é que jovens judeus estão sendo afetados ao ver isso. Ou, como ela diz, tendo seus cérebros esmagados pelo TikTok. Ela continua dizendo que seus cérebros estão sendo esmagados. E ela quer que eles basicamente sejam mantidos em uma espécie de colônia Amish e que não tenham o Rumspringa até serem mais velhos. Só então poderiam experimentar a internet, onde veriam todas as crianças mortas causadas pela própria ideologia deles. Bem, a ironia é que é exatamente disso que pessoas como ela precisam. Elas precisam ser colocadas em algum tipo de, desculpe usar o termo, reeducação. Um cenário de desradicalização que possa desprogramar seus cérebros fanáticos. Quero dizer, se fizessem isso, o mundo seria um lugar melhor. Então, o que elas estão prescrevendo para todo mundo, para que as crianças sejam isoladas dos fatos, elas mesmas precisam de uma versão disso, para que se o small, se povmad desradicalizar. Nós os chamamos de centros vocacionais. Claro, sim. Esses são os mais radicais, os radicais mais perigosos do mundo. As pessoas nos níveis mais altos de poder, que controlam instituições poderosas, que são capazes de censurar quem tem opiniões divergentes, que ainda moldam políticas e governos, e que lamentam o fato de que os jovens se sintam tristes ao ver crianças massacradas em Gaza. Quero dizer, isso é fanatismo em seu auge. Mas diferente de movimentos marginais, essas pessoas estão no poder e andam abertamente por aí, participando de conferências e falando sobre como é um problema o fato de não termos censura neste país e de as pessoas sentirem empatia pelos palestinos. Ela não vai parar. Ela vai mesmo vir para a região de DC para falar em uma sinagoga. It's over, and to falar em Gorudzai. Sim, o livro dela se chama Como Judia. E é sobre como ela não foi realmente criada como judia e não se considerava judia, mas recentemente passou a se interessar por isso. É disso que o livro trata. Então, claro, quero dizer, a identidade dela, a maneira mais fácil de ser judeu nos Estados Unidos é ser sionista, porque você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa apoiar um país a milhares de quilômetros de distância e, sabe, divulgar a Hasbara na sua comunidade e também será apoiado Yokavis. Sabe, se você não é sionista, como disse Eli Lake, então há algo profundamente errado com você. Essa é a perspectiva deles. Então, a maioria das pessoas no mundo tem algo profundamente errado com elas, e eles não conseguem entender por que as pessoas os ressentem. Na verdade, por causa de milhares de anos de ódio. É por isso. Mas essa é uma mulher que está tendo uma crise de identidade em público. E ao fazer isso, está expondo a verdadeira patologia dos sionistas após este genocídio, que é o fato de que eles não conseguem encontrar nada de errado com o genocídio. A única coisa errada está nas pessoas que se opõem a ele. Estamos cristianizando o Império Romano. Quem está nos impedindo? Aqueles judeus que não querem se converter. Nós, os comunistas, estamos trazendo a grande fraternidade humana e a revolução. E quem está nos impedindo? Esses judeus capitalistas. Nós, os alemães, estamos criando a grande pátria ariana, racialmente pura. Quem está nos impedindo? Os judeus que poluem a raça. Hoje na América você vê isso tanto na direita quanto na esquerda. Na direita é assim. Nós, americanos brancos e cristãos, estamos trazendo de volta a civilização branca e cristã. A única coisa que nos impede, esses judeus que estão importando imigrantes negros e pardos para substituir os brancos. Essa é a teoria conspiratória absurda da grande substituição. E eu fico pensando, é mais racista ou mais antissemita?
Não sei. Acho que é meio a meio. E então à esquerda você tem, sabe, nós a grande maioria moral, fazendo algo contra o racismo e o colonialismo. E a única coisa que nos impede são esses sionistas racistas e colonialistas, ou seja, os judeus. Certo. E sabe, Dara Horn, que é brilhante, eu a cito o tempo todo, ela diz que se você acha que existem lados aqui, é porque não entende o que está acontecendo. É a mesma coisa dos dois lados, só muda um pouco a linguagem e a forma. É muito fácil dizer que o problema é a esquerda, ou que o problema é a direita. Mas se você realmente olhar para as duas, os estereótipos são mais ou menos os mesmos, certo? A direita diz que os judeus estão promovendo um genocídio branco, e a esquerda diz que eles estão cometendo um genocídio em Gaza. É praticamente a mesma coisa, são tropos muito parecidos. É um clichê. É um clichê dizer que houve um genocídio em Gaza. É uma calúnia de sangue. Isso não aconteceu. É tipo, uma diferença real, é que você não vê dezenas de milhares de pessoas brancas massacradas nos Estados Unidos hoje. Enquanto isso, todo dia no TikTok, no X, na medida em que não é censurado, você pode ver dezenas de milhares de palestinos vítimas de genocídio, palestinos massacrados. Então, tipo, o número de mortos, os corpos, essa é uma diferença. Mas ela tenta igualar as duas coisas, o genocídio branco e o genocídio em Gaza. Um é mítico, o outro a gente pode ver todo santo dia, em termos da enorme contagem de mortos. Mesmo tendo crescido perto de algumas dessas pessoas, estando familiarizado com esse assunto a vida toda, eu não consigo explicar completamente o que é isso, especialmente nessa geração. É como se a nossa geração e as anteriores não conseguissem atravessar essa doutrinação sionista e acabam dizendo as coisas mais sociopáticas. E ainda assim, são pessoas que se consideram liberais. Tenho certeza de que, durante o Black Lives Matter, todos eles estavam dizendo vidas negras importam. Conheço muitas pessoas que, durante o BLM, estavam todas dizendo vidas negras importam. Mas, quando se trata disso, tornam-se fanáticos, racistas, genocidas, criticando a ideia de que a educação sobre o Holocausto é ruim porque ensina empatia em oposição a bem, não consigo explicar completamente. Existe um sistema de propaganda muito poderoso na América do Norte para os sionistas, acampamentos de verão, sinagogas. Quero dizer, isso existe. Então, as pessoas são doutrinadas. E sabe, eu vi isso de perto. Tipo, você vai para esses acampamentos de verão, vai às sinagogas, faz amigos. Você meio que é tratado como se estivesse conhecendo pessoas que são mais, talvez, se você for judeu, mais parecidas com você do que alguns dos seus colegas gentios. Então, talvez você se sinta mais à vontade com eles. E aí, por meio das suas amizades e comunidades próximas, você forma esse vínculo com esse etno-estado estrangeiro. E depois, quando fica mais velho, qualquer ataque a esse etno-estado é visto psicologicamente como um ataque à sua família e aos seus amigos. Mas a essa altura, depois de tantos anos e depois de um genocídio literal diante dos nossos olhos, o fato de isso ainda ser tão presente na comunidade judaica norte-americana, eu simplesmente não tenho a consciência psicológica necessária para explicar isso completamente. Acho que é simplesmente que se eles abandonarem o sionismo, a identidade deles desmorona. Porque o que mais existe? Cumprir mitzvot e estudar a Torá. Isso não é muito atraente para alguém como Sarah Hurwitz, que precisava de uma maneira fácil de encontrar o judaísmo e, em seguida, ter uma rede pronta para divulgar seu livro ruim, que por acaso faz parte de uma das redes de poder mais influentes dos Estados Unidos. O que as pessoas realmente precisam aprender e entender é que o seu senso de judaísmo, seja ele qual for, não vale o cabelo na cabeça de uma criança palestina. No entanto, elas acreditam no oposto, que para se sentirem seguras em seu judaísmo, em sua identidade judaica, em sua comunidade, têm o direito de governar milhões de pessoas em sua terra ancestral, de aplaudir seu genocídio e de silenciar aqueles que se opõem a isso.
and silence people who oppose that. Well, and the bigger part is they're playing the victim. Bem, a parte mais importante é que eles estão se fazendo de vítimas. E esse vitimismo é uma espécie de laço invisível que mantém as comunidades unidas em geral. Você sabe disso por ter crescido na vida judaica americana ou canadense. A liderança comunitária tenta incutir em você algum tipo de complexo de perseguição, mesmo quando você já está em uma boa situação. Quero dizer, você já está em uma boa situação. E agora isso está tão exposto para todos que está alimentando atitudes anti-judaicas. É um fato. As pessoas veem isso e pensam, isso é insano. Elas nunca tinham considerado isso antes, porque não pensavam tanto a respeito. Porque seus cérebros não estavam sendo bombardeados, como ela disse, com imagens reais de genocídio, o holocausto do nosso tempo. E então esses membros de seita psicopatas nem sequer reconhecem que um genocídio aconteceu. Essa é a questão. Eles são todos negacionistas do Holocausto. São os negacionistas do Holocausto por excelência. Então houve essa exposição na Union Station, em Washington, D.C., que foi absolutamente brilhante. Os ativistas por trás dela estão entre os artistas de performance política mais inovadores e criativos do nosso tempo. Eles não pertencem a nenhuma organização estabelecida. São mais como um exército invisível que dramatizou a realidade do que Israel está fazendo à sociedade americana e, especialmente, o que fez aos palestinos. Sua performance mais recente ilustrou nossa liderança. Uma liderança absolutamente criminosa, sedenta de sangue, sociopata e reptiliana. Matt Stragniezauer. Lá vamos nós. E eles estão bebendo as partes do corpo. Quase todos estão nisso, mas nem todos. Lá estão Marco Rubio, Tony Blinken, há crianças em Gaza, membros, órgãos roubados, pele retirada. Uau! E é isso que Israel tem feito com os corpos que retirou de hospitais palestinos na faixa de Gaza. Corpos que foram enterrados lá depois que o exército israelense os matou. Eles os levaram para Israel, extraíram seus órgãos e depois os colocaram de volta em caminhões após várias trocas de prisioneiros. Eles foram devolvidos com enormes buracos em seus corpos. Yehuda Hiss, um dos principais patologistas israelenses, foi exposto na mídia tradicional por roubar órgãos e córneas não apenas de palestinos, mas também de cidadãos israelenses judeus, incluindo soldados israelenses, e por retirar pele para o departamento de queimados, já que os soldados israelenses frequentemente retornam do campo de batalha com queimaduras. Mas então, há apenas a sede de sangue simbólica da liderança e todo o derramamento de sangue que vimos dia após dia, quando parecia que Israel mantinha uma espécie de cota de matar 100 pessoas na faixa de Gaza. Achei que isso realmente confronta a pessoa que passa pela Union Station, com os olhos cansados e o rosto sombrio, voltando do trabalho depois de almoçar em algum lugar ruim de salada, seguindo para sua rota monótona de volta ao subúrbio de Maryland. Sabe, indo para Olney, ou um desses lugares sem rosto. Sem ofensa aos moradores de Olney, mas enfim, eles estão indo para um desses lugares, e então se deparam com essa realidade horrível. É preciso tirá-los do torpor. Você precisa fazê-los enxergar. E é isso que esses brilhantes artistas de performance de protesto estavam fazendo aqui. Se você procurar online, busque esse vídeo, vai encontrar um enorme surto sionista. Eles estão furiosos. Isto é antissemitismo. Por que a prefeita Muriel Bowser, de Washington, D.C., não acabou com isso? Mandem a polícia. Cancelem a primeira emenda. Até o autor sionista britânico, Simon Schama, disse: como isso não foi encerrado? Bem, nós temos a primeira emenda, então isso é permitido. E por que nenhum de vocês está indignado com o verdadeiro derramamento de sangue? Porque toda a sua identidade gira em torno disso. Vocês são psicopatas etnossupremacistas. E agora, todos podem ver que vocês estão mais irritados com o protesto do que com o genocídio.
Well, on the topic of Bem, sobre o tema dos sionistas que espalham antissemitismo apenas por abrirem a boca, Bari Weiss é a recém-nomeada chefe da CBS News, colocada lá pelos Ellison, os bilionários sionistas que compraram a empresa-mãe da CBS News, a Skydance. Isso foi recentemente divulgado pelo Wall Street Journal e é uma anedota bastante ilustrativa sobre o que está acontecendo na CBS News. Houve todas essas demissões sob a supervisão de Bari Weiss, enquanto, aliás, ela gasta dezenas de milhares de dólares por dia com sua equipe de segurança. Ela vai trabalhar em um comboio de SUVs com grandes seguranças, supostamente, segundo ela, porque recebeu ameaças. De qualquer forma, ela estava passando por uma rodada de demissões de jornalistas, e uma das pessoas que seria demitida era um jornalista chamado Chris Livesay, correspondente estrangeiro. Mas então, foi isso que aconteceu. De acordo com executivos familiarizados com os planos, Chris Livesay estava entre os funcionários que seriam dispensados como parte de demissões em toda a empresa, já em andamento antes da chegada de Bari Weiss. Em um e-mail para Weiss, Livesay expressou sua afinidade com Israel e disse que estava sendo intimidado e isolado por causa de suas opiniões. Weiss interveio nas demissões e poupou Livesay, segundo pessoas familiarizadas com a decisão. Então, basicamente, esse jornalista seria demitido. Escreveu para Bari Weiss dizendo que ama Israel e que foi intimidado por seus colegas por causa disso. E seu emprego foi poupado. Então, nas faculdades de jornalismo daqui para frente, se quisermos preparar as pessoas, os jornalistas, para o mundo real, os jovens jornalistas terão que aprender a escrever cartas de amor para Israel se quiserem ser contratados e não demitidos, sob as regras do Israel em primeiro lugar. Coisas assim geram ressentimento. E sim, como você disse antes, isso alimenta o sentimento antijudaico. Além das imagens da carnificina, das dezenas de milhares de pessoas massacradas por Israel, há as pessoas mais mimadas e queixosas do mundo, e outras sendo privilegiadas se seguirem a linha. Então é claro que isso vai alimentar o sentimento antijudaico. É natural que aconteça. É mais um exemplo de como as pessoas que mais reclamam do antissemitismo são as que mais o causam. Não há nem comparação. Acabei de me lembrar de algo sobre a Bari Weiss, que acho muito relevante agora. Você se lembra daquela coisa toda dela sobre a Dark Web intelectual? Aqui está. Eu encontrei. Isso é de 2018, quando ela estava no New York Times. Conheça os renegados da Dark Web intelectual. Uma aliança de hereges está contornando a conversa dominante. Devemos ouvi-los. Quem é esse, um dos irmãos Weinstein? Sim. Quem mais? Por Bari Weiss. Quem mais temos aqui? Quem é essa? Christina Hoff Sommers. É, uma personalidade alternativa bem radical. O que mais temos? Joe Rogan. Quero dizer, ok. Candace Owens, diretora de comunicação da Turning Point USA, é uma jovem conservadora negra, inteligente, uma palestrante telegênica com instintos afiados. Eu não percebi membro original da Intellectual Dark Web, IDW, mas acho que Bari Weiss revogou a filiação dela. Bem, porque embora Candace agora seja realmente uma integrante da Intellectual Dark Web, já que ela se voltou contra Israel, agora ela é apenas uma inimiga. Quero dizer, a única questão era Israel. Antes, quando ela atacava o Black Lives Matter, estava tudo bem. Quem mais temos aqui? Olha a maneira como eles posam, como se fosse preciso ir para o meio do nada para encontrar essas ideias inovadoras e proibidas. Do Brett Weinstein, da Christina Hoff Sommers, que é o quê? Uma pesquisadora do Manhattan Institute. Nunca ouvi falar dela, mas provavelmente Sam Harris. Tenho certeza de que Sam Harris está lá. Sam Harris, Matt Walsh. Sim, Sam Harris está aqui. Sim. Até então, eu vinha criticando a religião. Então as pessoas que odiavam o que eu dizia eram em sua maioria de direita. O Sr. Harris disse sim. Foi a primeira vez que eu entendi completamente que tinha um problema equivalente com a esquerda secular.
e assim por diante. Quero dizer, é todo esse mundo de pessoas que aparecem na HBO e no programa do Bill Maher. Sim. Mas eles se apresentam como uma espécie de alternativa ao mainstream, quando na verdade o único problema que tem com o mainstream é que ele não é reacionário ou retrógrado o suficiente. Nenhum deles está enfrentando ideias difíceis, daquelas que são complicadas de comunicar, porque você pagaria um preço profissional por isso. Eles estão abraçando ideias que vão te render financiamento da máfia da Palantir, que é responsável por criar uma universidade falsa em Austin para Barry Weiss. E ela faz propaganda desses traficantes de armas dia após dia. Mas a questão é que isso aconteceu em uma época em que o que se chama de wokeismo, o wokeismo liberal, era sempre usado para encobrir o verdadeiro problema nos Estados Unidos, que é a questão de classe e a oligarquia. O wokeismo atingiu seu auge após a era Obama, com o surto em torno da ascensão de Trump. E essas figuras eram todas contra o wokeismo, mas também contra direitos civis básicos e, sabe, contra a própria existência dos palestinos. Agora, o wokeismo foi basicamente derrotado, e podemos ver quem eles realmente são. São os mais censores, chorões e vitimistas, que querem silenciar todos que ofendem sua identidade. A hipocrisia é impressionante. Barry Weiss está liderando esse grupo. Toda essa conversa sobre cultura do cancelamento foi desmascarada. E eles também são as pessoas mais privilegiadas do país. Outra ironia em tudo isso. Não apenas são completos hipócritas, condenando a política de identidade e a censura, como fazem isso a partir de posições no topo da sociedade. Quero dizer, Barry Weiss agora está literalmente no comando da CBS News, porque um bilionário deu isso a ela, para reprimir ainda mais em defesa de Israel. Então é ironia sobre ironia. E além disso, como falamos antes, essas são pessoas extremamente fanáticas e etnossupremacistas que também afirmam ser contra o etnochauvinismo quando vem de muçulmanos. Esses sionistas estão muito à frente, tanto a direita cristã quanto judeus poderosos do establishment como Barry Weiss, quando se trata de fanatismo religioso. Nem chega a ser uma disputa. When it comes to religious fanaticism, it's not even close.